Glória a Deus, a paz do Senhor aos irmãos, glória a Deus. Deus te abençoe poderosamente, ricamente. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, te proteja. Neste domingo abençoado de Páscoa, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe você. Vamos estar orando agora. Senhor, entregamos nas tuas mãos, Senhor, esta tarde, este momento aqui, em que estaremos cultuando o teu santo nome. Que o Senhor abençoe poderosamente a tua igreja, o teu povo, possa fazer uma grande obra, Senhor. Fala comigo, fala com a igreja, fala conosco, Senhor. Tenha misericórdia. Entregamos nas tuas mãos. Tu és santo, santo, santo. Toda glória a ti, toda honra a ti. A tua palavra, ela deve ser exaltada, ela está exaltada, Senhor. E nós somos guiados pela tua palavra, guiados pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pois o Senhor enviou a palavra e nos curou e nos sarou. Glória a Deus. O Senhor Jesus curou, aleluia, sarou, arrancou a gente das trevas e transportou para o reino de luz. Glória a Deus, aleluia. Que cada vida agora possa estar recebendo, onde quer que esteja, recebendo do Senhor e também entregando ao Senhor o seu louvor, a sua adoração. É tarde de louvor, meu querido irmão, minha querida irmã, de adorar ao Senhor, de agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. É hora de louvar ao Senhor, de salmodiar ao Senhor, de regozijarmos na presença do Senhor em meio a tantas lutas e dificuldades. Nós cremos que Ele vive, aleluia. Ele não está morto, Ele está vivo, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a glória ao Senhor, toda a honra ao Senhor. Entregamos a ti, Senhor. Entregamos a ti, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Toda glória a ti, toda honra a ti. Santo, santo, santo. Digno, digno, digno de louvor e adoração. Deus santo e maravilhoso. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Aleluia, aleluia. Entregamos nas tuas mãos. Ah, Senhor, entregamos nas tuas mãos. Tu és santo, tu és santo. Tu és digno, tu és digno, tu és digno. Bendito seja, bendito seja. Honras e glórias a ti. Honras e glórias a ti, Senhor. Honras e glórias a ti. Santo, santo, santo. Graças a Deus, graças a Deus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos, te adoramos, te adoramos. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém, queridos, pode se assentar. Você que está conosco aí, você que está, glória a Deus, aí conosco, assistindo, maravilha. Deus te abençoe muito, poderosamente, ricamente. Glória a Deus, glória a Deus. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Tu és santo, tu és digno. Entregamos tudo no teu altar. Ajuda nós, ajuda a tua igreja. Sem ti nada somos, Senhor. Sem ti nada somos, Senhor. Oramos por cada um que está passando necessidade, precisando de um milagre do Senhor agora, onde quer que esteja essa vida, que possa receber esse milagre em nome de Jesus. Eu creio, eu creio, eu creio. Essa vida que precisa de salvação, Senhor, que precisa de uma cura, de libertação, faz uma obra, faz uma grande obra, Senhor.
Faz uma grande obra nessa vida, Senhor. Tu és Deus, opera os teus milagres. Opera maravilhas, Senhor, opera maravilhas. Entregamos a Ti, Senhor. Faz uma grande obra, Senhor, faz uma grande obra. Entregamos a Ti. Cura, Senhor, liberta, restaura. Abençoa, meu Pai, esta vida nos hospitais, nas santas casas, nas clínicas, em casa, onde quer que esteja essa vida, passando aí uma dificuldade, enfermidade, em nome de Jesus, que seja repreendido esse mal, em nome de Jesus, que essa pessoa seja liberta, seja curada, seja abençoada em nome de Jesus, seja curada, abençoado, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Entregamos a Ti, Senhor, entregamos a Ti. Amém, queridos, glória a Deus, maravilha. Mais uma vez estamos aqui, né, com a graça de Deus. Há alguns avisos rapidamente. De segunda a sexta-feira tem oração, 6:30 da manhã na igreja. Segunda-feira, oração às 18 horas. Terça-feira, oração, 8:30 da manhã. Quarta-feira, às 18 horas. 18 horas, culto abençoado. Sexta-feira, 18 horas, oração na igreja. Oração lá no Reborjão, no monte. No monte também. Domingo de manhã, 9:30. Domingo, 3 horas da tarde. E domingo, 5 horas da tarde. Semana que vem, culto de ceia. Culto de ceia ao Senhor. Não esquece de trazer o seu quilo, sua cesta básica, né, o seu mantimento, os dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Então, semana que vem é a semana da ceia do Senhor. Primeiro é a Páscoa, depois a ceia do Senhor. Tudo na ordem, tudo bíblico, tudo é bíblico. Aqui a igreja é bíblica, é na Bíblia. Primeiro a Páscoa, depois a ceia. Amém? Aleluia? Então hoje é Páscoa e ceia. Assim Jesus fez, né? Na palavra. Glória a Deus. Pega a sua oferta aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui, pega aí a sua oferta, o seu dízimo para a casa do Senhor. Você que está assistindo aí, quiser fazer o seu depósito, a agência 0121 da Caixa Econômica Federal, a conta 3714, dígito 4, faça a sua oferta, o seu dízimo para a casa do Senhor. Você que está conosco aqui também, a palavra de Deus diz que Deus ama aquele que oferta com alegria. Então as irmãs estão aqui preparadas aqui para louvar o Senhor com canto. Enquanto as irmãs glorificam o nome do Senhor, nós vamos estar ofertando na casa do Senhor. Pega aí a sua oferta com carinho. Pega aí, minha querida, meu querido. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, o Senhor esteja abençoando poderosamente cada vida, cada família que tem crido na palavra do Senhor, que tem ofertado. Que o Senhor abençoe ricamente, poderosamente, nunca lhes falte nada, nada, nada. Que a boa mão do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos estar ouvindo a palavra pelo nosso amado obreiro, irmão André. Glória a Deus, saúde da igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Maravilha, nós estarmos aqui reunidos nessa tarde para glorificar e para adorar o nome do nosso Deus, amém? Se você tem sentido o Senhor aí, já é motivo para a gente glorificar, para a gente adorar, para a gente bem dizer o nome do Senhor, né? Hoje é um dia festivo, hoje é um dia que nós, né, os cristãos, celebramos a Páscoa. É um dia memorável para todos nós, né? Enquanto muitos aí estão só ligados no chocolate, né, nós estamos ligados na ressurreição de Cristo, amém? Porque se não fosse Ele, né, irmãos, o que seria de nós? Se não fosse Ele, o que seria de nós? Quero convidar você, quem estiver aqui, a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 10. Quem estiver em casa também, fica à vontade.
Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? Nós estamos aqui porque nós estamos vencendo, nós estamos aí no meio de uma pandemia, mas graças a Deus a pandemia pode impedir muitas coisas, né? Mas não pode impedir que nós adoremos e louvemos ao nosso Deus, amém? João, capítulo 10, versículo 1, vai dizer assim: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. A este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Pode sentar. Nós ouvimos aqui essa parábola que o Senhor Jesus nos deixou, né, sobre Ele é o bom pastor, amém? Ele é o bom pastor, é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, é aquele que fala e nós reconhecemos a voz. E hoje, nesse culto, agora à tarde, na Páscoa, eu quero meditar com vocês um pouco a respeito do plano de salvação do nosso Senhor, um pouco daquilo que Deus tem para cada um de nós, daquilo que Deus espera de cada um de nós, amém? Nós vamos falar um pouco também, pincelar um pouco sobre a Páscoa, mas se você vê aí o culto da manhã, o nosso irmão Edivaldo já falou bastante, então vamos falar um pouco mais abrangente nessa tarde sobre o que Deus espera de nós, o que Deus tem para nós verdadeiramente, amém? Quando nós abrimos a nossa Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, nós vamos ver que quando Deus fez toda a sua criação, Ele fez a separação da água, da terra, Deus criou os luminares, Deus criou todas as coisas. A Bíblia vai falar assim no versículo 28 de Gênesis 1, que Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que há semente, elas vos servirão por alimento. E aí Deus continua falando ali a Adão, né? Isso foi logo depois da criação de Adão. Deus continua falando, e Deus, Ele criou o homem, Ele criou o jardim do Éden, Ele criou todas as coisas ali, e Deus, Ele sujeitou todas as coisas ao homem, né? Deus sujeitou para que o homem tivesse ali uma vida em abundância, né? Vamos dizer assim, né? Como João 10:10 fala, Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Deus, Ele criou todas as coisas ali para que o homem tivesse vida e tivesse vida em abundância, vida sobressaindo. E aí, como todos os irmãos conhecem, né, lá em Gênesis 3 vai falar um pouco da queda do homem, vai falar a questão ali da serpente enganando Eva. Aí Adão também come do fruto proibido e ali entra o pecado no mundo. E aí muito do que nós passamos hoje, muito do que nós conhecemos hoje como pecado teve a sua origem ali naquele momento. E nós vamos ver que lá em Gênesis, capítulo 3, se você passar um pouquinho para frente em uma folha, Gênesis capítulo 3, versículo 14, Deus então, por causa do pecado, Ele vai dar um castigo aí para o homem, para a serpente, Ele vai
fazer uma transformação em algumas leis, né, em algumas coisas que ele tinha colocado para o homem. Gênesis 3, versículo 14 diz assim: disse, pois, o Senhor Deus à serpente, né, porque fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência entre a sua descendência, e esse seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da sua gravidez, e em dor dará luz a filhos. O seu desejo será para seu marido, e ele te dominará. Ao homem disse: porque deste ouvido à voz da sua mulher, e comeste da árvore que te ordenei não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das plantas do campo. Do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois é pó, e ao pó tornarás. Então nós vemos que Deus ele tinha algo tão grande para o homem, Deus tinha algo tão perfeito para o homem, que era o homem poder viver em comunhão com Deus, o homem poder desfrutar das bênçãos de Deus. Ali o próprio Deus falava com Adão e falava com Eva, né, diretamente, sem intermediários. Era uma coisa linda, era uma coisa maravilhosa. E aí vem o pecado no mundo, e aí o pecado ele traz algum castigo para o homem. E aí fala que a natureza daria os seus espinhos, a natureza daria, talvez as pragas surgiram daí, talvez as pestes surgiram daí, a morte surgiu ali, porque a Bíblia fala ali, Deus falando para Adão que do pó ele saiu e do pó ele vai voltar. Mas ali mesmo já surge a promessa do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, amém? Junto com a punição, junto com o momento de castigo, junto com aquele momento que parecia ali, tudo está perdido, né? Parece que Deus criou uma criação perfeita, do nada entrou o pecado no mundo, afastou, separou o homem de Deus, mas ali onde Deus aplicou o castigo, Deus já aplicou a promessa, já aplicou a vitória. E aí nós vamos ver que a história ela vai se desenrolando, e aí Deus ele começa a tratar com o seu povo, fala direto ao povo ali, para que mantenha seu povo perto, né, o seu rebanho próximo. Mas o homem, ele infelizmente, ele vai cair no pecado de novo. E aí nós vamos ver lá que no dia de Noé, Deus ali tem um trabalho com Noé, Deus falando com Noé, Deus querendo salvar a todos, mas os homens novamente caem no pecado, eles vão buscar as suas cobiças, os seus orgulhos, eles vão buscar os seus prazeres, e aí Deus vai mandar o dilúvio. E aí se a gente for um pouquinho mais para frente, né, aí Deus faz uma aliança com Noé, uma aliança muito bonita, que você pode ler lá no livro de Gênesis. E aí Deus poupa Noé, poupa a casa dele, poupa a família dele. Mas o que acontece logo após a humanidade se corrompe de novo, né? E aí vai vir a história da Torre de Babel. Os homens vão querer construir uma torre enorme, uma torre gigante para falar que tem poder, ou que é igual a Deus, ou que é semelhante a Deus no poder, na força. E aí Deus vai trazer a confusão das línguas. E aí então vai surgir a história de Abraão, né, o nosso pai na fé, amém? Abraão, Deus vai chamar ele, está lá em Gênesis 12, se você quiser passar um pouquinho aí nas folhas da sua Bíblia, Gênesis 12, vai falar assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ali Deus, então, ele chama Abraão, né? Chama Abraão para uma aliança, faz uma promessa que através da vida de Abraão, toda a sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ele já promete ali para Abraão uma nova terra, né? Uma terra que Abraão não conhece, mas uma terra que emana leite e mel, uma terra que é boa, que é frutífera.
E o que nós vemos, né, irmãos? Que apesar do pecado ter entrado no homem, e o homem está pecando, Deus sempre ele busca fazer um tratamento, Deus sempre busca reconciliar, Deus sempre busca trazer uma promessa, né? E Deus sempre, desde o início, nós vemos o jardim do Éden, nós vemos quando Deus prometeu a Abraão uma terra que manda leite e mel, né? Que é a terra de Israel, de Canaã. Nós vemos que Deus sempre tem algo bom para o homem, sempre uma vida em abundância. Mas aí novamente, vocês conhecem a história, né? Abraão, depois de ser chamado, ele vai passar um tempo, ele vai ter a promessa do seu filho, e aí o seu filho ali vai demorar um pouco para vir, ele vai querer dar um jeitinho para ajudar Deus, né? Fica uma lição para nós aqui, nunca queiramos dar um jeitinho para ajudar Deus, né? Mas ele vai querer dar um jeitinho para ajudar Deus, e aí vai vir Isaac, vai vir a história de Jacó, e aí Jacó vai ter o seu nome mudado para Israel, e aí Israel vai gerar José, né? A história de José, creio que todos nós conhecemos. E aí José tem alguns sonhos ali, José é abençoado por Deus, ele tem alguns sonhos, e aí acontece que ele vai ser vendido como escravo pelos irmãos dele, e por fim vai para a casa de Potifar, depois ele vai ser vendido, ele vai para o Egito, vai interpretar os sonhos, e José vai se tornar o governador do Egito, né? Então Deus ali através de José está tentando trazer de novo, né? Trazer o seu povo para si, trazendo de novo a reconciliação. E aí José ele vai ser governador do Egito, e ele vai, o povo de Deus, né, ali depois Jacó vai se mudar para o Egito, e aquele povo, né, o povo ali de Israel, o povo de Deus, ele vai morar no Egito ali mais ou menos 430 anos. E aí naqueles 430 anos o povo vive ali, eles tinham uma promessa que Deus tinha uma terra para eles, amém? Eles tinham uma promessa que Deus tinha abundância para eles, eles tinham uma promessa de vida para eles. Mas aí eles ficaram ali 430 anos, talvez se acomodaram, talvez ficaram confortáveis demais ali, talvez começaram a comprar casas ali, talvez começaram a se multiplicar dali, esquecendo um pouco talvez daquilo que Deus tinha prometido a Abraão. E a Bíblia vai falar lá em Êxodo 1, versículo 8, vai falar que surgiu um novo rei no Egito. E esse novo rei, ele não sabia nada sobre José, passou 430 anos ali. Esse rei não conhecia José, e aí ele disse para o seu povo, falou, olha lá os israelitas, olha como eles crescem, olha como eles são fortes, olha só como eles são mais numerosos do que nós, eles podem ser uma ameaça para nós, que vindo uma guerra, de repente eles se tornem contra nós. E aí ele começa a assolar e afligir o povo de Deus, né? Ele começa a pôr um jugo pesado sobre o povo de Deus. E aí o povo de Deus vai clamar, o povo de Deus vai começar a lembrar de Deus, né? Eu falo que nos momentos difíceis, geralmente é o momento que nós mais nos apegamos a Deus, né? Pega aí na pandemia, talvez seu comércio está fechado, às vezes está tendo dificuldade com a renda, e a hora que o negócio aperta, né? Parece que a gente, vamos glorificar a Deus. E aí o povo começa a glorificar a Deus, começa a buscar a Deus. E é lá em Êxodo 3:7, né? Deus vai aparecer para Moisés na sarça ardente, e ele vai falar assim, né? De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. E aí Deus vai chamar Moisés para esse livramento. Meu querido, olha só, o povo ali estava padecendo, ali o povo estava sofrendo, o povo estava passando um aperto, passando uma dificuldade, o povo começa a clamar a Deus, e olha o que Deus fala, né? Eu tenho visto e eu tenho ouvido o clamor do meu povo. E aí eu quero te liberar uma palavra, né? Você aí está talvez passando a pandemia, passando um momento difícil, meu querido, Deus tem visto, Deus tem ouvido o seu clamor, Deus tem ouvido o nosso clamor, né? A palavra de Deus fala que os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa ouvir, amém? E aí Deus vai usar Moisés ali para libertar o povo do Egito. E aí vocês conhecem bem a história, tem as 10 pragas, né? Depois, se você quiser saber mais essa parte histórica, que eu ouço a pregação da parte da manhã, que o nosso irmão Edivaldo falou muito bem sobre isso. Na 10ª praga, Deus vai ali castigar o primogênito, para ver se o faraó, né, o rei do Egito, liberta o povo de Deus. E ali é instituída a Páscoa.
né? Então, a Páscoa original, ela vem desse momento ali, que era para libertar o povo do Egito da opressão de Faraó. E aí, meu querido, nós vemos que Deus, ele vai tratar sempre com o povo dele. Deus tem ali o povo dele, que é o povo escolhido, né? Era o povo de Deus, era Israel, eram os hebreus. Deus sempre vai tratar diretamente com o povo dele, sempre vai tentar trazer para eles a salvação, trazer para eles o conserto, o renovo da aliança. E aí você conhece bem, vai ter a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, depois vem Moisés libertando o povo, depois vem Josué, depois vem os juízes. E olha que engraçado que fala lá em Juízes, né? Eu peguei um versículo apenas aqui, só para a gente entender, mas se você ler todo o livro de Juízes, vai ser assim: o povo de Deus, ele estava sofrendo, ele estava apertado, ele estava passando dificuldade, e aí ele clamava a Deus. E aí quando ele clamava a Deus, Deus levantava um juiz, e esse juiz ia lá e vencia as batalhas, vencia as guerras, e trazia paz para aquele povo. Mas aí eu peguei aqui, Juízes 2, versículo 11 e 12, diz assim: então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e prestaram cultos a outros deuses. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses, provocando a ira de Deus. Então o que a gente vê? Que desde o princípio, Deus, ele criou um plano bom para o homem, um plano de vida, um plano de abundância, um plano de paz, um plano de vitória, em que nós pudéssemos ser bem-sucedidos em todos os nossos projetos, em tudo que Deus tem para nós. Mas o pecado, depois que ele entra no mundo, ele vem trazendo estragos, ele vem trazendo separação do homem e Deus, né? E aí depois dos juízes veio Samuel, o primeiro profeta, né? Veio Samuel, depois veio os outros profetas. E ali nós vemos que era feito o sacrifício dos animais, né? No Antigo Testamento, sempre que o povo pecava, ele tinha que se apresentar diante do templo, diante do tabernáculo, diante do altar, para sacrificar os animais, sacrificar os cordeiros. Ele pecava hoje, aí ele tinha que ir lá no altar e sacrificar um animal, e sempre era assim. E Deus falando através dos juízes, através dos reis, através do profeta, falando: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus. Mas aí o homem, parece que nós temos a mente meio curta, né? Parece que a hora que aperta a coisa, Deus vai lá, abençoa, a gente volta para Deus, a gente se apega em Deus, e de repente parece que se passa, e parece que o homem acaba esquecendo de Deus novamente. E tinha aquele sacrifício de animais, né? E a Bíblia fala que o sacrifício de animais, ele não removia o pecado, né? Era um sacrifício que tinha que ser feito constantemente, tinha que ser feito várias vezes. Sempre que pecava, tinha que ir lá e matar um animal em sacrifício. Mas glória a Deus, amém, irmãos? Aí a gente chega no meio do plano da salvação, o plano perfeito de Deus. Se você ler lá em João, bastante conhecido de todos nós, né? Vamos falar assim que talvez é o versículo mais conhecido no cristianismo, é João 3,16. E a palavra vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o homem já está ali fracassado, né? Já está no meio de seus pecados. O homem, ele está tendo dificuldade para se relacionar com Deus, e ali era só o povo de Deus, né? Deus tratava só com os judeus, só com Israel. Se um gentil, né, nós éramos considerados gentios, se nós quiséssemos aproximar de Deus, nós tínhamos que, o homem se circuncidar. E tinha muitas leis ali, mais ou menos 603 leis que eles tinham que seguir. E aí Deus é maravilhoso, amém, irmãos? O pecado entrou no mundo, mas antes de entrar o pecado, Deus já tinha a solução, Deus já tinha a salvação. Esse é o motivo que nós estamos aqui nessa tarde. E aí, lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, nós vamos passear bastante na Bíblia aí, que eu quero falar um pouquinho para você do plano de salvação, e o plano de salvação está de Gênesis a Apocalipse, amém?
Porque o nosso Jesus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Glória a Deus. Hebreus 10, versículo 10, diz assim: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acaba de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Amém, irmãos? E aí nós podemos glorificar, porque hoje nós não temos que mais sacrificar animais. Na verdade, não há nada que nós possamos fazer para ser salvos, né? Porque Jesus já fez tudo por nós. E o motivo que nós estamos aqui é porque Jesus acabou com aquela história que aí eu tenho que ir lá no templo e oferecer sacrifício. Não, agora pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí Jesus acaba com esse negócio de ter que sacrificar sempre. Ele foi o sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele acaba de uma vez por todo com toda essa história, porque Ele quer reconciliar o homem para consigo. Como nós lemos em João 3,16, Deus fala que Ele não veio para condenar o mundo. Jesus não veio para condenar o mundo. Jesus não veio para jogar na nossa cara o pecado, porque nós já estávamos mortos em nossos pecados, nós já estávamos entregues à morte, nós já estávamos talvez assim, sem esperança. E aí Jesus, Ele vem e Ele oferece um único sacrifício. Ele sendo Deus, né? A Bíblia fala que Ele não tem por usurpação ser igual a Deus. Ele se despe da sua glória, Ele se faz homem, e Ele vai sofrer ali na cruz do Calvário para a nossa salvação. E esse é o motivo que nós estamos aqui. A Bíblia vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que o último pecado que tinha que ser vencido era a morte. E o nosso Jesus, Ele morre. Ele morreu na sexta-feira da paixão. Mas o nosso Jesus fez o que nenhum outro Deus fez. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, Ele vence o último inimigo. A morte era a única coisa que podia atrapalhar os planos. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscita. E meu querido, nós estamos hoje no domingo de Páscoa. E nesse domingo de Páscoa nós cristãos comemoramos a ressurreição de Cristo. Nós estamos aqui hoje para fazer lembrança da ressurreição de Cristo, porque Ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou para que nós tenhamos vida e a temos com abundância, para que o pecado já não tenha mais poder sobre nós, sobre a nossa carne, sobre os nossos delitos. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 2, só para nós entendermos um pouco melhor o que Cristo fez por nós. Carta aos Colossenses capítulo 2, versículo 13, só para a gente ter ideia um pouquinho do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, amém? Carta aos Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: e a vós, outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com Ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o no meio de nós, cravando na cruz. 15. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz do Calvário. E meu querido, Jesus, há mais ou menos 2000 e poucos anos atrás, Ele morreu na cruz do Calvário para nos perdoar. E você imagina o peso, né? Quando nós podemos ver a morte de Jesus Cristo, a humilhação que Ele teve na cruz do Calvário, a maldição que Ele levou sobre Ele. Se você vê lá o filme A Paixão de Cristo, você vai ver como foi pesado o jugo que Ele levou, o castigo que Ele levou. Mas quando Jesus Ele morre na cruz, Ele está levando o pecado dos antepassados, Ele está levando o pecado que teve na época do Gênesis, do Êxodo, lá dos reis, dos profetas, e Ele estava levando o nosso pecado também. Jesus Ele
pagou o nosso pecado na cruz do Calvário. Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e cravou na cruz do Calvário. Imagina você, às vezes, tem lá nós conhecemos muito o cadastro do Serasa, né? Às vezes a pessoa está inadimplente, às vezes a pessoa, ela deu bens em garantia ali, o banco de repente está pegando os bens dela, está pegando. Meu querido, a cédula é um contrato que fala das condições, que fala das garantias. Essa cédula era contra nós. Só que ela não pegava o nosso bem, ela não pegava a nossa casa, ela não pegava o nosso carro, ela levava a nossa alma para o inferno. E aí Jesus, ele pega essa célula que é contra nós. Ele rasga ela, crava ela na cruz do Calvário e fala: Pai, está consumado. E é onde nós temos a vitória. Isaías 53, versículo 5, vai falar assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi transpassado pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus, ele vai pagar todo um preço. Quando nós falamos que hoje é a Páscoa, que hoje nós celebramos não a saída do povo do Egito, de uma maneira simbólica, nós comemoramos isso também, né? Porque foi sair das trevas e vir para a luz do Senhor. Mas, meu querido, que você possa nesse dia levantar suas mãos para o céu, que você possa levantar suas mãos para o céu e dizer graças a Deus, porque foi a misericórdia do Senhor que não nos deixou ser consumidos, foi a misericórdia do Senhor que não nos deixou morrer e ser condenados. E aí, quando nós lemos lá em Romanos 3, versículo 23, 24, vai dizer assim: que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está falando lá em Romanos 3, 23. Ele está falando que nós estávamos destituídos, que nós estávamos separados, que nós não tínhamos mais esperança, que nós não tínhamos mais talvez uma luz no final do túnel, que nós já não podíamos mais pensar em salvação. E ele vai falar que nós somos justificados gratuitamente por Cristo Jesus. Ó, meu irmão, às vezes nós procuramos tantas coisas na vida, né? Nós queremos tantas coisas são tão caras. Imagina quanto seria a salvação de toda a humanidade. Nós vemos aí um discurso hoje para adquirir vacinas, né? Está tendo escassez de vacina, ou está tendo fartura de vacina, e aí tem que comprar vacina. Meu querido, imagina a nossa salvação, as nossas almas, né? Imagina o preço que foi para Jesus Cristo pagar por nós na cruz do Calvário. Ele foi lá, pagou, e Ele oferece isso gratuitamente para todo aquele que confessar que Ele é o Senhor. Romanos 6, 23 vai falar assim: que o salário do pecado é a morte. Todos aqueles que estavam vivendo o pecado, todos aqueles que estavam vivendo as práticas do pecado, todos aqueles que estavam sendo dominados pelo pecado, esses têm que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Se você pensar na nossa vida, meu irmão, quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós pecamos, talvez não por ações, mas talvez por omissão, talvez por pensamentos, talvez por desejos, talvez por orgulho, talvez por soberba. Não sei você, meu irmão, mas eu tenho certeza que o que eu merecia era a morte. Mas aí, na continuação do versículo, ele fala assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós que outrora estávamos sem esperança, que outrora estávamos nas trevas, que outrora estávamos perdidos, Jesus na cruz do Calvário, Ele nos dá a vida. Meu querido, Ele nos dá a vida gratuitamente. E quantas vezes nós que estamos participando desse culto, você na sua casa e nós que estamos aqui na igreja, talvez nós estamos fazendo de qualquer forma, vivendo de qualquer maneira, talvez levando o pecado como um animalzinho de estimação. Talvez os pecadões, talvez os pecadinhos, para Deus não importa, é tudo pecado, né? E Jesus, Ele já pagou por nós, Ele quer nos reconciliar, Ele quer nos trazer de volta, e por isso que Ele vai lá na cruz do Calvário, Ele conquista a nossa vitória. E aí, lá no Evangelho de João, teria vários textos, mas um dos que talvez melhor se enquadre
João, capítulo 14, João, no Evangelho de João, capítulo 14, ele vai falar assim: Jesus, né, antes da sua morte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu o teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E aí, meu querido, Deus fala para nós assim: não se turbe o vosso coração. Talvez tenha alguns aí, né, nós estamos vivendo uma pandemia, tem várias cepas aí do Covid-19, talvez ceifando vidas, mas Jesus está falando para nós: não se turbe o vosso coração. Não quer dizer que nós podemos viver de qualquer forma, né, fazer de qualquer maneira. Nós temos que seguir as leis dos homens aí, temos que nos cuidar, temos que prevenir. Mas, meu querido, você não precisa ficar apavorado, você não precisa ficar cabisbaixo, você não precisa. Olha Jesus falando para os seus servos, Jesus falando para nós nessa tarde: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E aí Deus, Jesus, Ele traz a salvação, né? Ele traz a salvação das nossas almas, Ele traz uma esperança para que nós pudéssemos ser salvos. Ele vai trazer uma promessa, que é a promessa da vida eterna. Meu querido, não há nada nessa terra que possa se comparar ao que Jesus tem para nós. E aqui, né, a gente fala que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele é sombra das coisas do Novo Testamento, né? Ele é sombra do que iria acontecer. E aí, meu querido, você vê tanto tempo que o povo de Deus passou no deserto, 40 anos no deserto, depois passou 413 anos lá antes, né, no Egito. Meu querido, eu quero falar para você nessa tarde: talvez você esteja preocupado com muitas coisas, mas que nós possamos ter a nossa confiança em Deus, que nós possamos ter a nossa salvação em Jesus Cristo, né? Se você às vezes está preocupado com o comércio fechado, às vezes você está preocupado com tantas coisas, Jesus está falando para nós: não se turbe o vosso coração. Nós não precisamos ficar ansiosos, nós não precisamos ficar tristes, nós não devemos ficar desanimados, porque se você olhar toda a história bíblica, se você olhar todo o relato bíblico, você vai ver que Ele sempre defendeu e sempre ajudou o povo dele. Ele nunca desamparou, Ele nunca deixou o seu povo sofrer e padecer como os ímpios, aqueles que não têm Jesus. Então Jesus, Ele tem algo maravilhoso para nós. Esse é o motivo só para a gente se alegrar, para a gente glorificar a Deus. Meu querido, quando Jesus, Ele ressuscita da cruz do Calvário, eu quero que você pense nesse momento. Até na história ali, talvez ninguém tivesse ressuscitado. Teve algum evento assim, mas você nunca viu um Deus que se diz lá, Maomé, Buda, eles morreram e não ressuscitaram. Você pode olhar qualquer história, você vai ver que não era normal, né? Não era esperar alguém ressuscitar. E nosso Jesus, Ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Quando Ele ressuscita, Ele está falando assim: confia em mim, confia nas minhas promessas, que o que eu tenho para você é bem melhor. O mundo pode te oferecer prazeres, o pecado, ele pode talvez estar batendo na sua porta, e a gente sabe que o pecado a todo tempo ele está nos rodeando, ele está tentando entrar em nossas vidas, seja pelos nossos pensamentos, seja pelas nossas ações, mas Jesus fala assim: fica firme, eu ressuscitei e eu sou fiel às minhas promessas. Tudo aquilo que Ele prometeu, todas aquelas promessas que estão na Bíblia, tudo aquilo que os profetas disseram, tudo aquilo que o povo de Deus disse, meu querido, quando Jesus Ele ressuscita e fala assim: eu sou fiel à minha palavra. E aí nós podemos acreditar em Jesus porque Ele ressuscitou. Eu fico imaginando, se Jesus não tivesse ressuscitado, meu irmão, o Evangelho iria ser uma farsa, né? O Evangelho, Paulo, acho que é na carta aos Romanos, que ele vai falar um pouco sobre isso. Se Jesus não tivesse ressuscitado, imagina o que seria de nós. Mas quando Ele ressuscita, Ele cumpre o plano de salvação. E Ele fala assim: ó, fica firme nas minhas promessas, porque eu sou fiel. Se você ler lá em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, está escrito assim, Atos capítulo 1, versículo 1, diz assim: ó, fiz o primeiro relato ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar,
até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. O nosso Jesus, depois que ele morre, ele ressuscita, ele ainda fica 40 dias na terra, ele mesmo anunciando, ele mesmo falando, mostrando que ele estava vivo, que ele tinha vencido a morte, que era o nosso último inimigo. E aí Jesus, ele traz provas incontestáveis, né? Porque se Jesus talvez tivesse ressuscitado ali no terceiro dia, não tivesse aparecido para ninguém, poderia dar muitos boatos, poderia dar muitas falácias, né? Mas ele vai não só ressuscitar, mas vai ficar 40 dias na terra ali para mostrar, para que dê testemunho que ele ressuscitou dos mortos, para que seja incontestável perante todos os homens. Glória a Deus. E aí, meu querido, esse é o plano de salvação de Deus. Nós vamos ver aqui lá em Gênesis 1, como nós dissemos, né? Quando teve Gênesis 3, a queda do homem, que viria o filho da mulher, que pisaria sobre a serpente. E meu querido, talvez hoje muitas pessoas já estejam perdendo a esperança da salvação. Talvez muitos estão falando assim: nossa, mas nós já estamos no ano de 2021, Jesus não veio até agora. Eu quero falar para você, os nossos antepassados, eles tinham uma promessa que Jesus viria. E aí nessa promessa de que Jesus viria, que viria o Messias, alguns ficaram firmes, alguns, né, perseveraram até o fim, mas alguns também decidiram abandonar o caminho da fé. E o nosso Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio. Ele cumpriu tudo aquilo que estava dito a respeito dele. Ele veio, ele confirmou. Eu quero falar para você, quando nós falamos hoje que Jesus tem algo preparado para nós, que nós aguardamos a vida eterna, um lugar de repouso, um lugar especial, né? Nós não sabemos direito como é lá, mas a Bíblia fala que as suas são de ouro e de cristal. Fala que lá não há choro, lá não há guerras, lá não há morte, lá não há tristeza, lá só reina a alegria e a glória de Deus. Então nós devemos ficar firmes e perseverar nos caminhos do Senhor. Tem um texto que eu gosto bastante, está lá em Hebreus 10. Carta aos Hebreus 10, versículo 36. Hebreus 10, versículo 36. E a palavra de Deus vai falar assim. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de perseverança, para depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ó, o versículo 39, que esse possa ser a nossa fala nessa tarde, meu irmão. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Nós somos daqueles que aguardam o dia da salvação, o dia da redenção, o dia do encontro do Senhor nos ares. Ah, meu querido, nós temos motivos nessa tarde para nos alegrar. Talvez muitos estejam preocupados aí com a falta de dinheiro, talvez com o lockdown, talvez com a onda roxa, talvez com os parentes falecendo. É triste, meu irmão, quando a gente perde um ente querido, como é triste a separação da nossa carne, meu querido. Mas aquele que morre em Cristo está tranquilo, aquele que morre em Cristo está na pastagem do Senhor, está vivendo bonança, está vivendo dias alegres, está vivendo a fartura que há no reino de Deus. Que nós possamos, meu querido, ficar firme com o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos perseverar firmes no caminho do Senhor. Na carta 2 Coríntios, capítulo 5, vai dizer assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Quando
Jesus Cristo morre na cruz. Nós falamos aqui que no Antigo Testamento Deus tratava diretamente com o povo de Israel, né? Se alguém quisesse se converter a Deus, o homem tinha que se circuncidar, tinha que fazer parte dos rituais. Meu querido, Jesus ele morre na cruz, mas reconciliando a todo mundo com ele. E agora Jesus chama a todas as nações, a todos os povos, não importa se é preto, se é branco, se é pardo, não importa se é homem, se é mulher, não importa se está na Oceania, se está na Europa, se está na América, não importa se está no Brasil, se está na Coreia do Norte, se está na Rússia. Jesus na cruz ele reconciliou consigo todos os povos. E tem alguns textos, meu irmão, eu gosto desse texto, que ele fala o seguinte: ele reconcilia consigo o mundo, não lançando os pecados, e ele nos confia a mensagem, o ministério da reconciliação. Aqui fica uma mensagem muito importante para nós, meu irmão. Quando nós somos salvos por Cristo, nós temos que levar essa mensagem. Nós temos que levar o ministério da reconciliação, falando para todos aqueles que estão perdidos que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo cura, que Cristo dá a vida eterna. Tem então um louvor que fala, né, levarei... Eu também, a minha cruz, eu levarei lá. Fala assim, a gente levar essa palavra, levar isso como testemunho de vida, levar essa promessa que nós temos vivido como testemunho. E aí, voltando lá no Evangelho, escreveu João 16:33. João 16:33. Jesus está falando assim para nós, meu querido. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. Jesus está falando para nós assim, pode ficar tranquilo que é para você ter paz, meu querido. E olha só, aqui no versículo, a continuação, ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí nós que fomos salvos por Cristo, não quer dizer que agora que nós alcançamos a salvação, que é pela graça, que não é por obras, mas é pela graça de Deus, não quer dizer que nós não teremos mais lutas, né? Alguns falam assim, mas eu aceitei a Cristo, e parece que quando eu aceito a Cristo, a luta vem, a dificuldade parece que é maior ainda, né? E aí Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em João 15, versículo 18, Jesus ele vai falar assim, se o mundo os odeia, tenho em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. E aí tem coisa, meu irmão, que só nós passamos, né? Tem coisa que você fala assim, tem coisa que eu passo, mas nossa, eu não vejo o ímpio passar isso, mas parece que é só os crentes que parece que sofrem isso, parece que é só os cristãos que sofrem perseguição, que sofrem luta, né? E aí Jesus está falando para mim, fica em paz, meu querido. Se o mundo te persegue, glorifica a Deus, porque quer dizer que você não é do mundo. Meu querido, às vezes nós estamos num mundo que a corrupção, que tudo tem virado tão normal, a corrupção hoje é normal, a pirataria é normal, né? Talvez, você vê nos relacionamentos, talvez o sexo antes do casamento é normal. Meu querido, nada disso é normal, isso é coisa do mundo, nós somos de Cristo. E aí porque nós pregamos a palavra de Deus, porque nós seguimos o nosso Senhor, porque nós seguimos o nosso Salvador, o mundo ele nos odeia, ele vai nos afligir. Essa é a verdade, meu querido. Não venha para o Evangelho esperando que vão se findar as lutas, que vão se findar as tribulações. A verdade é que quanto mais nós sofremos, quer dizer que mais próximos nós estamos de Deus, quer dizer que mais o Senhor tem se agradado de nós, porque quanto mais nós entristecemos o mundo, mais Ele nos aperta, mais Ele nos aflige, mais Ele nos assola, mas quer dizer que o Senhor está nos dando suporte, nos dando o escape, nos dando a vitória. Glória a Deus, meu querido. Jesus, Ele venceu o mundo. E aí, se você se recordar, lá em Mateus 4 vai falar que Jesus ele foi tentado no deserto, né? O nosso Jesus também foi tentado, só que o nosso Jesus ele foi tentado diretamente por Satanás, né? Pelo príncipe dos demônios. E se você ler lá em Mateus 4, eu não vou ler com você, mas se você ler lá em Mateus 4, vai falar que Jesus foi tentado, mas como que ele venceu Satanás? Ele venceu pela palavra de Deus. Ele venceu porque ele falou assim, está escrito.
E é o que eu quero te falar nessa tarde, meu querido. Talvez você esteja com dificuldade, talvez você esteja achando que a luta está grande demais. Se você precisa vencer, meu querido, aqui está o segredo. Lá em Efésios 6 vai falar das armas, né? Vai falar que a espada é a palavra de Deus. Essa palavra que nos dá a vitória sobre o inimigo, sobre as adversidades, sobre as guerras, diante das circunstâncias difíceis. Que nós possamos, meu querido, sempre ter a palavra de Deus em nossos corações e possamos viver a palavra de Deus. Na carta escreveu Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus, Tiago, capítulo 1, versículo 19, ele vai dizer assim, né, o título que tem aqui na minha Bíblia chama A Prática da Palavra de Deus. Ele vai falar assim, sabei isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Que nós possamos estar prontos para ouvir a palavra de Deus, para deixar o amor de Deus brotar em nosso coração, né? Pois na ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que despojando-vos de toda a impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra que em vós é implantada, o qual é poderosa para vos salvar. E sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo, vai e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor das boas obras, este será bem-aventurado no que realizar. E olha mais o que a palavra de Deus fala no versículo 26, se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. Religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado no mundo. Olha o que o escritor Tiago está falando, meu irmão, nós vamos vencer e vencer pela palavra de Deus. Jesus venceu pela palavra de Deus, mas nós temos que conhecer essa palavra. Como nós conhecemos essa palavra? Lendo ela, meditando nela. Não é só nos cultos de domingo, não é só no culto de ensino de quarta-feira, mas é estudando essa palavra continuamente. Mas de nada adianta nós ouvirmos e nada praticarmos. Talvez muitos aí hoje, talvez vão falar assim, eu sou doutor da lei, talvez tenha mestrado, talvez tenha PhD lá em teologia, mas se não viver essa palavra, meu irmão, não adianta nada. E aí Jesus fala que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, quando nós seguimos essa palavra, quando nós somos praticantes dessa palavra, quando nós nos orgulhamos dessa palavra, quando nós levantamos cedo, nós meditamos nela, quando nós estamos durante o dia, nós estamos pensando nela, quando nós vamos dormir, nós estamos pensando nela. E aqui o escritor de Tiago ele vai falar, a carta ao Tiago vai falar assim, porque isso vai trazer bem-aventurança para a sua vida. Meu querido, você quer ser bem-aventurado, você quer gozar da salvação e da vida em abundância que Jesus Cristo tem para nós, é meditar nessa palavra. É a prática da palavra de Deus que vai nos trazer salvação. E que nós possamos ter essa palavra todos os dias no nosso coração. E para nós falarmos aqui um pouquinho da nossa esperança, que é a esperança que nós celebramos hoje. Porque quando Jesus ressuscita, Ele está falando que a palavra dEle está firme, que a palavra dEle está em pé, que Ele tem um lugar para nós. Se você puder, abra sua Bíblia lá na carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Vai dizer assim, exorto-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, sustenteis os fracos e sejas paciente para com todos. Olha o que Deus espera de nós, olha o que Jesus espera de nós, que nós possamos exortar e admoestar aqueles que são insubmissos, que nós possamos consolar os desanimados, que nós possamos sustentar os fracos e ser paciente para com todos. Vede que ninguém retribua a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, um para com os outros e para com todos. Olha o que Jesus está falando, se alguém te fizer mal, meu irmão, não faz o mal com ele não, né? Jesus falou assim, se alguém bater numa face, dá outra face para ele.
Aí a palavra de Deus vai falar no versículo 16: regozijai-vos sempre. Meu irmão, vamos nos alegrar. Não importa se tem pandemia, não importa se tem lockdown, não é o lockdown, não vai ser o Covid, não vai ser a tempestade, não vai ser o terremoto, não vai ser maremoto que vai nos afastar do Senhor, mas nós temos que nos regozijar sempre no Deus da nossa salvação. Orai sem cessar, meu querido, é a oração que nos dá força para continuar, porque a palavra de Deus vai falar que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis para nos ajudar no momento de luta, de dificuldade. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo e retende apenas o que é bom. Meu querido, examina tudo. Hoje, se você procurar conhecimento, se você procurar a pregação na internet, você vai ver muitas coisas. Meu querido, você pode até ouvir ali muitas coisas, examina, mas retende só o que é bom, só o que é verdadeiro, só o que está de acordo com essa palavra. Abstende de toda espécie do mal. A Bíblia fala fugir da aparência do mal. Meu querido, se o computador está te fazendo mal, está te deixando o Instagram está te deixando viciado, talvez sem ler a Bíblia, se abstém do Instagram. Talvez se tem alguma coisa que te está atraindo o pecado, meu querido, foge do pecado, foge da aparência do mal. E fala assim: que o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama. Meu querido, não quer dizer que nós que somos salvos pela graça, nós podemos dar ocasião ao pecado. Agora que nós somos salvos pela graça, nós temos muito mais motivos para sermos irrepreensíveis. Porque, como está escrito aí, na página anterior, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, diz assim: cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele, para sempre com o Senhor. E a palavra fala assim: meu irmão, consolai uns aos outros com essa palavra. Essa é a esperança que nós temos, essa é a esperança que nós temos da vida eterna em Jesus Cristo. E aí Jesus, voltando lá em João 10:10, ele fala: o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir, né? Para trazer toda a bagunça que nós vemos no mundo. Mas eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa promessa, meu querido, não é para que nós possamos viver só no céu, nós já podemos gozar dela agora, nós já podemos viver essa promessa agora. E para a gente terminar, meu querido, queria deixar um último versículo para você. Eu queria deixar um versículo lá no livro de Apocalipse. A gente começou em Gênesis para a gente falar um pouquinho da plano de salvação de Deus. A gente fez um passeio na Bíblia, vendo um pouquinho do juízo, vendo como que o homem sempre afastou de Deus, e Deus sempre tentando trazer de novo o homem para reconciliar com Ele, para trazer salvação, para trazer paz. Eu quero deixar um versículo aqui para os irmãos, em Apocalipse 3, versículo 11. Essa é a verdade, essa é a certeza que nós precisamos ter todos os dias da nossa vida, meu querido. Essa é a verdade absoluta que nós temos que meditar todos os dias da nossa vida. Apocalipse 3:11. Jesus, ele diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu querido, desde o início, Jesus ele participou da criação com Deus. Jesus é o verbo de Deus. Jesus ele fez parte de toda a criação, das coisas visíveis e invisíveis. E ali quando o homem começou a pecar e começou a falhar, Deus sempre trouxe reconciliar o homem. E aí mostrou que talvez o sacrifício de animal não era possível alcançar a salvação. Mostrou que o homem era incapaz de por si só alcançar a salvação. E aí Deus manda Jesus, e aí Jesus morre na cruz, ele ressuscita, e hoje nós celebramos a Páscoa do Senhor.
Hoje nós celebramos a Páscoa do Senhor, que Ele ressurgiu e nós temos uma esperança. Console uns aos outros com essa palavra. Vivam no temor da palavra de Deus. Vamos buscar praticar essa palavra, não ser ouvinte, não vir aqui para ser religioso. Meu querido, esquece isso de ser religioso, esquece de vir na igreja apenas para cumprir alguma coisa. Meu querido, vem aqui para viver o cristianismo, para viver Cristo em nós, a esperança da glória. Eu quero convidar vocês a se levantar. Vamos fazer uma oração, uma breve oração, para que essa palavra possa ficar em nosso coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde nós queremos te agradecer, porque o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou na cruz do Calvário e alcançou a salvação das nossas almas. Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra que foi ministrada e que possa ficar em nosso coração, porque eu sou o que mais preciso dessa palavra, sabendo que o Senhor sempre dá vitória ao seu povo, que o Senhor sempre dá livramento, que o Senhor pode vir a luta, pode vir a dificuldade, pode vir a tempestade, pode vir o terremoto, pode vir o maremoto, pode vir o Covid, pode vir qualquer coisa, mas nós cremos que o Senhor é o nosso Deus e nós podemos manter a nossa confiança firme em Senhor. Que essa palavra possa encontrar guarita em cada coração e que ela possa dar o fruto, Senhor, aquele fruto que lhe apraz. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, maravilha, bendito seja o nome do Senhor. Recebeu aí a palavra, meu irmão, minha irmã, glória a Deus, aleluia. Uma ótima semana, Deus te proteja, Deus te abençoe muito, ricamente, poderosamente. Segura aí na palavra de Deus. Devemos estar firmados na palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Ela não voltará vazia, mas lhe fará o que lhe apraz. Glória a Deus. Deus te abençoe, uma ótima semana. Deus te guarde, Deus te proteja. Firme com Cristo, firme com Cristo, firme com Cristo. Deus te guarde, Deus te proteja, onde quer que você esteja, sua família, seus colegas, seus amigos, sua vizinhança, seu trabalho, suas finanças, sua saúde. Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te abençoe. Seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado, guardado, protegido. Que os anjos de Deus permaneçam acampados ao teu redor, protegendo, guardando, abençoando. Que o Espírito do Senhor guie tudo agora. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Deus te abençoe. Cumprimenta o seu irmão aí de longe com a paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor.